seja muito bem-vinda ao Mulheres que Fazem Dinheiro. Meu nome é Dri Barbosa e eu tenho mais de 10 anos de experiência em empreendedorismo e inovação. Sou empreendedora, investidora anjo, mentora e conselheira de empresas de alto crescimento. Para mim, liderança, inovação e dados são fundamentais para mudar as nossas histórias. O projeto Mulheres que Fazem Dinheiro dá voz a mulheres pouco conhecidas do público, mas que são extraordinárias naquilo que fazem. Espero que você aproveite o conteúdo e se sinta inspirada por essas histórias de sucesso. A mulher que faz dinheiro de hoje é Tati Fracino. Tati é mãe da Manuela, casada com Diogo, filha da Ana Maria e do Pedro, e faz parte de uma família de 3 mulheres incríveis. Conheço a Tati desde 2015, quando ela foi a peça-chave para Rodrigo e eu celebrarmos a nossa vida como um casal, nosso casamento. Tati foi a minha assessora de casamento e foi incrível. Eu ouso dizer que foi o dia que eu me senti mais feliz, plena e amada. Tati já atua como assessora há 13 anos e já fez mais de 400 casais celebrarem suas jornadas. Hoje, Tati é dona da Enredo Eventos, assessoria de eventos que tem um time incrível. Tati é uma leitora ávida, tem um sorriso largo, carinho pelas pessoas é alta, presença, uma energia tranquila e muita coragem. Aquela pessoa que você quer ter sempre por perto. Tati, bem-vinda ao hall de mulheres que fazem dinheiro! Muito obrigada. Essa introdução é linda. E quero te agradecer. Primeiro que eu nunca imaginei que você fosse me chamar para vir aqui, porque eu tenho assistido e eu fiquei, nossa, o que será que eu vou falar, né? O que que eu tenho tanto para dizer, para acrescentar? E é um prazer. Obrigada. Eu que tô feliz de você estar aqui, ter aceitado o convite, eu te sigo desde então. Sim. Tati, eu te apresentei, mas eu quero que você conte a sua trajetória. Conta pra gente, quem que é Tati Fracino? Uau! Bom, eu sou a caçula, né, somos em três meninas, né, três irmãs, de uma família de classe média, né. Minha mãe trabalhava como professora na rede municipal, meu pai é psicólogo e sempre trabalhou na área, de empresas, né. Então ele foi headhunter, ele trabalhou com consultoria. Hoje em dia ainda faz uns projetinhos assim, mas está meio que Aham. mais para aposentado. E sempre foi muito gostosa, assim, a minha vida em família, nunca sempre tive oportunidades legais de estudar em boas escolas, mas sempre foi uma vida bem regrada, né, quando a gente pensa aí em uma família de classe média. Aham. Tive bons amigos na época de escola, estudei moda depois na faculdade. Ah, é? Não sabia! Eu sou formada em moda, nunca trabalhei na área, praticamente assim, na verdade foi moda que fez eu me apaixonar por evento, porque Ah, na época da faculdade, eu acho que eu estava no segundo ano, o aham. segundo ano ele era comum para todo mundo, né, então a gente tinha até o segundo ano é criação e um pouco de Tá. tudo. E aí, passaram nas salas convidando quem queria ir no São Paulo Fashion Week, ajudar na produção e vestir modelo, passar creme em perna de modelo, não sei o quê. E foi uma loucura, eu falei que eu queria ir. E chegando lá, eu estava de olho, assim, naquelas pessoas que vão para lá, para cá com o radinho e fala disso, daquilo. Tipo, eu gostava das roupas, eu achava legal os modelos, as modelos, tudo que estava acontecendo ali Aham. da moda. Mas eu tinha aquela coisa da produção que estava rolando, que aquilo me encantou. E eu falava: "Nossa, é muito legal, mas eu gosto mais do que essa galera tá fazendo". E aí Fazendo eu o negócio come acontecer. isso, e aí eu fui me encontrando ali, entendendo que eu gostava muito daquilo. E aí ainda na faculdade, nos últimos 2 anos da faculdade, eu acabei focando bastante em evento. E aí eu já trabalhava em agência nessa época, Tá, voltado para evento corporativo. tá bom. Então, eventos de empresa, eventos, festas de final de ano, lançamento de produto, enfim, nessa linha, assim, de evento corporativo e que me encantava, que eu gostava muito. E aí chegou um momento que eu comecei a fazer muitos eventos que tinham a ver com shows, Aham. internacionais, backstage, e meu inglês estava uma porcaria, um lixo.
aquele inglês, tipo, de escola, mais cultura inglesa, que eu fiz por um tempo, o tempo que meus pais conseguiram me Aham, obrigar. E aí eu resolvi fazer intercâmbio. aham. E aí fui, fiquei 7 meses em Toronto. E aí quando eu voltei, querendo me recolocar, tudo, acabei conhecendo um pouco o mundo do casamento junto com a Fernanda Villaboim, que era uma banqueteira. Fui trabalhar Uhum. com ela. E aí foi a hora que eu conheci o social. E aí, nessa, eu comecei a entender um pouco da produção de casamento. E aí foi a hora que eu comecei a ir para esse lado. Ai, que legal, Tati. E sou mãe, né? É, Também. Mãe, casada, mãe de pet, mãe de humana. Gosto de me exercitar, gosto de fazer ginásticas, enfim. Eu sou muito ativa, né? super. Eu aproveito bastante do meu dia e faço ele render. Muito, muito. Tati, você já deu um spoiler aí de como você se descobriu Ai, assessora de sim. casamento. Mas como que foi virar e falar assim, beleza, fiz corporativo, fiz eventos de lançamento de produto, etc. E daí agora quero focar nesse negócio que é casamento. Foi quando eu voltei também, né, que eu já estava trabalhando com a Fernanda Villaboim no buffet, e a minha irmã casou, minha irmã mais velha. Tá bom. A gente tem 8 anos de diferença, e aí ela ia casar na chácara, no sítio. E aí meu pai falou: "Não, vamos tocar isso junto, né, você vai me ajudar a fazer isso", a família toda, né, cada um escolhendo uma coisa, definindo. E aí cuidar do casamento da minha irmã, que a gente precisou de uma logística monstra, porque, né, você pensa, é um sítio, a gente ia passar final de semana, a gente passava férias, feriado, não tinha, Uma eh, estrutura para zero, tinha que comportar. pensar em tudo. Então foi um casamento que a gente teve que pensar em piso, que a gente teve que pensar em chuva, então tinha tenda, cobertura, eh, foi gerador, iluminação, som, buffet, tudo, 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 tudo. Então foi um casamento que a gente construiu do zero e aí foi essa virada de chave. Isso foi no final de 2009. Tá bom. E aí, em 2010, eu criei assessoria, junto com uma sócia na época. Aham. Que quando eu fiz o seu casamento, ainda era dona assessoria, não era o meu nome. Era? Era, ainda Eu não era. lembro disso. Eu só conheci Tati Então, Fracino. aí é que tá. E aí, quando eu mudei, se não me engano, foi em 2017. Tá. Ou 2018. Ah, preciso ver isso depois. Mas isso eu não tenho tanta certeza. Mas quando eu fiz o seu, ainda era dona. Depois que eu mudei, porque todo mundo falava, mas é Tati, é Tati, é Tati, é Tati. É Ninguém sabia do Tati. nome da empresa, e aí aí, Tati. Não fazia mais sentido. Sim. E daí, 2010, você começou e começaram a fazer casamentos. Sim, casamento. E era aquele casamento tradicional, né? A maioria deles, igreja com festa no salão, ainda tava, ainda era tudo bem diferente naquela época. É. E eu acho que eu tentava já buscar assim no que o casal tinha de diferente, o que que eles queriam fazer que tivesse a ver com eles, a essência daquele casal. Eu acho que eu já cutucava os casais Aham. para ser uma coisa, sei lá, diferente, inovadora, que fizesse sentido, que todo mundo chegasse, olhasse aquele casamento e falasse: É a cara "Nossa, é a deles. cara deles". Tipo, o Aham. casamento de vocês foi um casamento que era a cara de O nosso vocês. casamento foi. É. E eu tenho muitos casamentos assim hoje, então eu acho que eu coleciono esse tipo de história, assim, de que a gente dá aquelas cutucadas para buscar o que cada um quer mostrar de verdade, quem eles são. É. Eu casei em 2015, dia 22 de agosto. A gente começou a ver o casamento em janeiro, fevereiro do Foi no ano. mesmo Foi ano, foi assim. tranquilo. Foi um processo tranquilo. Foi um processo tranquilo, né? Uhum. Mas acho que uma das coisas que as pessoas em casa, tipo, fazendo reforma agora, arquiteta, com você. O Rodrigo é super participativo, né? Ele participa de tudo. Não é que ele Sim. delega e eu decido as coisas, não. Ele Não, ele quer participou, eu lembro dele fazer tudo. tudo junto. Exato, apitar. Não, eu quero isso, não gostei desse, quero aquilo. Acho que talvez ele decida, ele faça seleções, ele selecione mais do que eu até, né? E todo mundo amou o nosso casamento. Foi incrível, Tati. Foi muito legal, Foi foi um muito legal. festão. E daí, falando um pouquinho assim da importância que isso teve pra mim, né? Você já fez mais de 400 casais. Eu perdi É, um pouco a conta, mas eu sei que é mais tá. passou bem disso já. Qual que é a importância de um casamento pra você? E como que você se sente participando de um momento assim tão especial na vida das pessoas?
É uma grande responsabilidade. A palavra é essa, né? E é uma entrega mesmo. Da mesma forma que eles se entregam, acho que a Aham. gente também se entrega, né? Tanto eu quanto a minha equipe. A gente lida com uma expectativa muito alta, né? É um dia muito importante na vida deles. Muitas vezes é a primeira vez que eles estão passando por um momento tão importante, Sim, né? Às vezes verdade. quem não tem um filho, que não mora junto ainda, ou que, Aham. né? Então é um momento muito especial. Então, que eu, por ser muito perfeccionista, muito detalhista, eu não quero errar. Sim. Então, mergulhar na história daquele casal. Muitas vezes eles abrem histórias pra gente de família mesmo, Aham. né? Olha, meus pais são separados, eles não se falam. Olha, Como que eu acomodo isso? eu tenho uma dificuldade eu não tenho contato com a minha mãe, né? A gente não se dá tão bem. Então, eles se abrem de uma forma pra gente que a gente acolhe tudo isso, né? Com É real, muita nunca pensei sensibilidade, nisso, porque você muito fica sabendo da real. história da família inteira, porque Muito. montar a lista, quem pode se encontrar, quem não pode se encontrar, vou chamar tal pessoa, não A vou. ponto de, tipo, olha, a mesa da minha família, do meu pai vai ser aqui, a mesa da minha mãe vai ser aqui, de preferência que eles não estejam na mesma foto. Então, assim, é contornar todas essas situações, né? Eles se abrem, né? Também é lidar com essa vulnerabilidade deles, Aham, é acolher, conversar sobre todos os detalhes. A gente pergunta sobre isso nas reuniões, né? Olha, tem alguma coisa? Os pais são casados? Os pais são vivos? aham. Né? A gente precisa entender tudo isso, né? É uma quase uma terapia durante esse ano, Exatamente. né? A média dos casamentos duram aí um ano de planejamento, então a gente se relaciona. É um relacionamento. Normalmente é um ano de Até planejamento? mais, às vezes, Sério? 16 meses. Fora os casais da pandemia que a gente viveu junto 3 anos. Socorro! Nossa! E provavelmente teve gente que não realizou o casamento Eu tive depois. poucos que não É? realizaram, poucos. A maioria deles quis manter. Quando começou aquelas permissões, né, que podia, pode 50%, 1,5 metro de distância, tal, Aham. e para muitos perdeu o sentido, falar, não, eu não vou fazer agora, porque se eu não posso abraçar, beijar, meu, beber um do copo do outro, sabe, pista de dança, aquela loucura, aquela coisa que, sabe, Aquele pegar, calor. sentir, é um casamento assim, não fazia sentido. Então, muita gente resolveu adiar uma vez, adiar duas, adiar três. Teve gente que já adiou 3 vezes o casamento, Nossa, né? socorro. Quando veio a pandemia, a gente adiava assim, tipo, para 3 meses a primeira vez. O casamento ia acontecer. Eu tive noiva que estava Inocente. depilada, que estava com o pé no altar, estava pronta. A gente teve que adiar o Cancelar. casamento. A gente falou, não, mas fica tranquila. Não estão pedindo pra gente É daqui a pouco. esperar 14 dias em casa, fazer a quarentena. Daqui a pouco a gente refaz, daqui 3 meses. Vamos marcar para daqui 3 meses, que dá tempo, né? Imagina. Quem dera. Inocente. Sim. Ô, Tati, qual foi a situação mais marcante que você já viveu em casamento? Pode ser positivo, negativo? Ui, a mais marcante é que tem muitas, né? Eu posso falar duas marcantes Pode. positivas e eu tenho acho que duas também que são Marcante, negativas. curiosa. Quero. Positiva eu tive uma ano passado, que até viralizou um pouco na internet esse vídeo. Foi o casamento da Luísa e do Nicolas. A Luísa muito romântica, tudo muito detalhista, os dois queridos, que, que escolheram cada detalhe do casamento mesmo, que pagaram tudo, sabe aquele casal trabalhador, fofo, que faz Aham. tudo muito pensado. E a avó da Luísa ia levar as alianças, né? Só que ela tem Alzheimer. E ela estava passando por uma situação já de estar muito velhinha mesmo, Ai, eu assim. ri, não Não, podia. não foi. O que que a gente faz? Pode Continua. continuar. E ela tava muito velhinha mesmo. E aí ela foi avisada que a avó dela não vinha pro casamento. Só que o Nicolas quis fazer uma surpresa para ela e pediu para a família: olha, façam uma força-tarefa, traz a avó da Luísa que ela vai levar as alianças. Eu quero que ela leve. E ela estava já em cadeira de rodas. Mas assim, muito fofa, sorridente, serena, ela veio e a gente escondeu a vovó com Ai, as meu Deus. alianças. E aí a gente tinha avisado a Luísa, como ela não viria mais, que
as alianças iam ficar no bolso do Nicolas, do noivo. Na hora das alianças, o Nicolas, tipo, ator, fingiu que tinha esquecido as alianças. Tipo, pôs a mão no bolso, fez uma cara assim de apavorado e esqueci as alianças lá no quarto onde ele estava se arrumando. Aham. E assim, aí ele pegou e saiu, né, da cerimônia pelo meio dos convidados e ela ficou, ai, gente, aplausos, né? Ele esqueceu as alianças. E aí ele só foi buscar, tipo, ali atrás a avó e voltou entrando com a avó. Só que a Luísa, tipo, a gente imaginou que ela ia ficar muito emocionada, mas a gente não imaginou que ela fosse ficar tão emocionada. E ela chorou Ela se muito, debulhou. muito, muito, muito. Ela ficou muito emocionada, mas foi uma cena lindíssima, assim, todo mundo chorou, faltava lencinho ali para todos, a gente que estava Ai, eu quero ver esse cuidando. Esse vídeo vídeo. viralizou, ele tá É? rolando, aí depois eu te mando. Eu quero ver. Foi bem lindo mesmo. E marcante também, eu fiz um casamento no ano passado, um bandista, que foi um casamento que ele foi dentro do terreiro, pé no chão, com as raízes mesmo daquele casal, com tudo que eles Que acreditavam. legal. Eles iam casar num espaço de eventos e na reta final eles falaram: não, não faz sentido a gente casar lá. A gente quer casar onde a gente vai, onde a gente frequenta. Fico arrepiada de lembrar. Eh, todo aquele ritual, as velas, o lugar era lindo, os cânticos, o atabaque. Então foi muito marcante, assim, o casamento acontecia e, tipo, parecia que meu coração estava batendo aqui em cima, que foi muito lindo. E Eh, imagino que você não deva ter feito muitos não, foi o casamentos no primeiro. Bandi. É? Ai, Um que bandista, sim. incrível. Um Aham. bandista, sim. Já fiz muitos casamentos de diversas religiões, Aham. já fiz judaico, que também que acaba sendo eles são bem fechados, assim, mas acabei fazendo alguns já, bem especiais também, que eu aprendi muito com os noivos, Aham. porque com muita generosidade eles ensinaram cada detalhe, eles já tinham gostado de mim, então Os eles falaram: "Não tem rituais. problema que você não sabe, a gente te ensina". Eu falei: "Ah, então tá bom, então vamos fazer", né. E é isso, assim, as cerimônias diferentes, trazer o que cada um mais gosta, o que faz sentido para eles é especial. E esse casamento realmente foi muito marcante por conta de ser um bandista, né. E tem toda essa parte muito legal, tem a parte que às vezes não é tão boa, que são essas Devem brigas familiares que às É. vezes a gente tem, né, que administrar. Você ia falar alguma coisa? Tati, curiosidade. É, que você perguntou de alguma É. coisa que talvez não seja tão legal, né. Eu fiz uma vez uma reunião com um casal, e eu não gostei da forma como a noiva estava sendo tratada pelo cara, Ai, sabe. que tenso isso. A gente chegou, se encontrou num café, isso foi antes da pandemia, fazia muita reunião presencial, Aham. café, doceria, eu adorava, sempre foi assim, né. A pandemia deu uma reduzida nisso, né, nesse presencial. E a gente já tinha chegado antes, a gente estava conversando, e a gente se dando bem, tudo. E quando o noivo chegou, eu sei, talvez ele estivesse passando por um dia difícil ali, né? Aham. Mas eu achei ele muito grosseiro com ela, em vários momentos. Assim, isso foi me consumindo, foi me incomodando. Até que, tá bom, acabou a reunião, eu fui embora. E aí, depois, 2 dias depois, mais ou menos, ela, a gente quer fechar com você. Olha, eu fiz uma confusão aqui, não tenho mais a data. Mas assim, eu tirei o corpo fora, mas hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse conduzido de outra forma. Eu não sei se eu falaria isso, não casa com ele que ele é um grosso, porque talvez não fosse Mas você o deve momento. e você deve pegar de uma certa maneira isso com frequência? É, Porque as pessoas quando vão casar ficam meio malucas, não ficam? não sei se fica maluca ou se realmente não era o casal, não tinha match ali, Não ia sabe? rolar. É, eu até, essa história de falar em match, tem muito casamento agora de casais que se conheceram por aplicativo, muitos mesmo. Assim, acho que já é quase a metade hoje em dia. Sério? É, de casais que se conheceram por aplicativo, porque eu gosto muito de saber a história Aham. deles, né, para entender. Aí, às vezes: "Ai, não é nada demais, assim, a gente se conheceu por aplicativo". Falo: "Não, mas me É conta alguma mais, coisa. lógico que é", né. E às vezes, são histórias assim, de alguém que namorou 8, 10 anos com alguém, aí se separou, conheceu alguém no E aplicativo e foi vai super casar intenso, em deu certo e é. vai casar. Tá tudo certo. Eu não vivi a era dos aplicativos. Não, eu também não. É, Eu não sei você nem como é também que não, há imagina, quanto não. tempo você tá com o Diogo? 12 anos casada esse Caraca. ano. E a gente se conhece desde 2002, né. Meu Deus! 21 anos, socorro! Sim, Nossa, uma vida. você não conheceu mesmo os aplicativos, Tati. Não. E sequei e olhe lá.
Exato. Tati, você trabalha em Fala. um setor que é bastante competitivo, que tem pessoas talentosas, que, enfim, é toda uma questão de experiência misturada com criatividade, enfim. Como que você se destaca no mercado de casamentos? Transparência, eu acho. É? Eu sou isso que eu sou, eu vou conversar com o casal. Claro, não vou chegar: "Ah, não, nossa, não tem nada a ver com isso que você quer, não faz não", Aham. tal. Eu sempre vou dar todas as ideias, vou direcionar. Adoro fazer um pouco dessa parte criativa junto com eles, de escolher, pensar em tendência, mas eu acho, tem muita gente sim no mercado, tem muita gente incrível também. Eu tenho, 2 amigas assessoras que a gente troca muito, Ah, isso é bom, né? que é delícia trocar com elas e a gente se ajuda. Mas eu acho que é a transparência mesmo, é o olho no olho, é fazer uma reunião, são um pouco dos processos, né, que a gente apresenta, de como que vai funcionar. O boca a boca é maravilhoso ainda. É, né? Nessa época, a gente é tudo muito digital, tudo rápido. Eu fui muito resistente às redes sociais, sempre postava, ai, quando eu achava que ia postar, porque era de coração mesmo, não Aham. era essa coisa, ai, porque tal horário, tal dia, Tem que tantas postar. postagens. Não, era quando eu estava afim, porque as Aham. fotos estavam lindas e é isso. Então agora que eu estou começando a aprender um pouco mais, tem uma pessoa me ajudando nisso. Foi por conta desse rebranding aí também que a gente Aham. fez, né, da mudança do nome da marca. E e eu conheço pessoas maravilhosas do mercado. É uma troca gostosa e o destaque eu acho que é esse mesmo, eu ser eu mesma, não tem muita, ai, não sei, Dri, será que é isso? Eu acho que é. Eu acho, eu adorei trabalhar com você, porque, assim, fazer um casamento é trabalhar junto com a sua assessora, né. Então, É, assim, é uma sem troca. filtro. Exato, e foi incrível. Eu não tô aqui pra pôr protocolo, pra julgar o que vocês querem, né, muitas vezes. Às vezes tem gente que fala assim: "Ai, será que tô viajando?" Eu falo: "Não, lógico que não. Você quer, Ah. vamos embora, vamos fazer. Quer entrar dando estrelinha, vamos entrar dando estrelinha. Ô Bora." Tati, você deixou de ser sua própria equipe, então você já falou lá que tinha dona, daí virou Tati Fracino, e agora virou Enredo Eventos, que tem um Sim, time, né. sim. Como que isso aconteceu? Também foi ano pós-pandemia, Tá. né, ano passado a gente fez 40 casamentos. Se Nossa, você é parar muita para coisa. pensar que são 52 finais de semana no ano, eu tive 12 finais de semana livres, que talvez nem fossem tão livres assim, para viver, né, para Sim. viajar, para estar com a minha família. Então, a duras penas, eu aprendi que eu precisava equilibrar melhor essa balança, né, de Aham. profissional e vida pessoal. E também para valorizar as pessoas que estão comigo, né, porque aconteceu muito isso na minha equipe, tipo: "Ai, nossa, eu estava com uma pessoa maravilhosa junto comigo e de repente ela voava. Aham. Aí eu estava com uma pessoa maravilhosa, lapidada, e ela arrumava outra oportunidade." Então eu tenho outras pessoas dentro da empresa que são muito capacitadas e que podem fazer isso Aham. também, né, que tem essa visão, que eu tenho da empresa, de essência, de grupo, tudo que a gente faz junto. A gente se diverte muito no casamento, Sim. é uma delícia, desde de tudo, assim, a cerimônia, os votos, cada pedacinho do casamento, dessa construção é muito gostosa e a gente curte estar fazendo isso juntos, né. Aham. A Cá agora, né, que é a assessora também na empresa, a Camila, eh, ela adora, ela tem, nossa, um carinho com as pessoas, uma paciência com as crianças também, porque às vezes tem criança, né, nos Sim. casamentos, daminha, tudo, uma paciência, uma calma. E eu falo: "Ai, tem criança, vai lá, Camila." Esse é seu. Explica aí para eles como é que vai fazer, como que vai entrar. Não que eu não tenha, eu tenho muita Sim. paciência. O que eu não tenho paciência também são no geral, é com os fornecedores, porque eu acho que eles já sabem o que eles têm que fazer, Sim. né. Então, fornecedor folgado, gente que atrasa, nossa, gente, é um desrespeito. A gente já se programa tanto, né, tem horários, a gente passa todos os detalhes, todo o cronograma, que horas vai chegar, como vai ser. Aí chega às vezes chegar uma equipe de foto ou de vídeo, alguém e perguntar o nome dos noivos para mim. Como Ah! assim? Vocês não sabem, vocês não olharam meu cronograma, vocês não viram as coisas que eu mandei, não é possível. Então, assim, tem algumas coisas que,
incomoda. E dentro da Enredo agora também o que aconteceu foi que eu tive Covid no meio do ano passado. Tá. E eu achava que, na verdade, dentro da Tatiana Frassino, eu vendia a Tatiana Frassino no evento. Aham. E aí a Tati teve Covid, não Covid. Como pode. faz? E aí eu precisei contar com eles. Aham, E aí eu vi que eu tinha uma equipe foda, que eu podia contar com eles, entendeu? E aham, que eles conseguiam fazer, e que eles tocavam e que foi perfeito. Bom, e elogios, né? aham. Então, agora é Chegou isso. o momento. É, exato. E também para ter mais qualidade de vida, às vezes um sábado eu perdi momentos muito importantes dos meus amigos, da minha família, né? Por exemplo, mês que vem tem festa junina da minha filha, ela vai dançar e eu não vou ver. Ah, Então eu também deixo aham, de participar de momentos muito especiais meus para estar em um momento muito especial daquele casal que eu tô indo aham. fazer o dia, né? Então é começar a ter um equilíbrio também, escolher um pouquinho quando estar, né? Porque assim, o pré eu vou estar em todos, gente. Uhum. Isso é uma coisa, é fato, eu vou estar ali cuidando, eu vou estar junto, né? Mas Com talvez você não esteja no dia. talvez a entrega. É. É. Que demais, Tati. Muito orgulhosa de você. Ai, Até mesmo obrigada. porque eu continuo te seguindo e já te indiquei. É muito bom, obrigada. Tati, você já falou um pouco desse time, né? Como que você construiu a sua equipe e qual que é a importância do trabalho em equipe no seu negócio? Nossa, não faço nada sozinha. Nadinha, não sai nada do lugar. E é a comunicação que a gente tem entre a gente. Hoje em dia a gente já se olha, a gente já se entende. Aham, Ali no corre-corre, mas cada um tá numa ponta, né? Um coordena um detalhe, outro. E aí, às vezes, uma coisa que eu estava pensando, eles já fizeram, sabe? Então, é um trabalho em equipe que funciona, que a gente se ajuda. No pré, hoje, né, acaba sendo mais eu e a Ká, nas visitas, nas aham. reuniões, nos detalhes, mas no dia a gente precisa de mais gente, precisa de uma pessoa na porta, precisa de alguém para falar com os músicos, para coordenar A e B, né, ver o quanto de bebida foi consumida. Então, cada um está olhando uma coisa, né? Se está tudo bem limpo, se o serviço está fluindo, né? Se os fornecedores estão fazendo aquilo que eles combinaram com a gente. É olhar, é um olho espalhado Ali. em cada lugar, em cada parte. Ai, que demais. Tati, eu vou puxar uma pergunta aqui que me surgiu. Hum, Eu comentei que quando a gente tá para casar, a gente fica meio maluca, né? Umas sim. mais, outros também. Tem gente que não. Que ótimo. Mas eu imagino que você receba uns pedidos meio malucos. Qual foi um pedido mais bizarro que você já recebeu? Nossa. Ai, Extravagante, sei não, eu lá. já tive alguns. Não ficam meio malucos, assim. Eu acho que a gente atrai o que a gente é, né? Então eu tenho um pouco de sorte com isso, que Ah, se isso também o pode santo não ser. bate, Não vai. tem a questão, tipo, do casal, né, curtir, bater o santo, e às vezes da gente também, achar que não vai, olha, eu fiz confusão aqui na agenda, acho Não que eu tenho não vou ter data. sua data, já tenho um casamento no dia seguinte. Aí a gente tenta contornar. Mas de pedido, eu tive uma vez uma cliente que resolveu entrar cantando no casamento dela, de surpresa. Para todo mundo? É, Incluindo o marido? sim, para todos. Ela Tá bom. entrou cantando, ela Tá. quis entrar cantando, né? E ela acho que ficou muito nervosa, então assim, não foi uma. Depois ela também concordou que não foi uma ideia tão boa assim, porque ela ficou muito nervosa. Ela até cantava bem, já fazia aula, tudo. Ela não era cantora, Aham. mas foi, foi um pouquinho. O meu, eu tive discurso, eu quis fazer Ah, discurso, mas você muita gente lembra? fala Eu hoje, falei, eu quero sim. fazer Na discurso. festa, depois você Foi falou, na eu festa. lembro. Foi lindo. Eu acho que eu ainda tenho até o papelzinho hoje do que eu falei. Você guardou. É que Guardei. você fala bem também. Tati, Hum. a gente falou sobre essa extravagância de uma noiva. Eh, Qual que é a importância da inovação para o sucesso do seu negócio? E como você mantém a Enredo e os casamentos e as festas que você faz atualizada?
Ai, não sei por onde começar, porque eu já te falei que eu sou um pouco analógica, né? Então, quando você fala de inovação, eu penso em tecnologia. Segue nessa linha ou não? Você pensa em redes sociais? É também, porque é uma Não, em maneira de tecnologia você. até de organização Ah, tá. nossa, Sim, dentro do né? negócio, é. Porque eu às vezes ligava pro Diogo da rua, falava assim: "Me manda uma foto da minha agenda", porque a agenda estava em casa de papel e eu precisava saber. Não. Cheguei a esse ponto até ano passado, Tá quase. bom. Então agora que eu tô confiando um pouco mais em nuvem, eh, Tati, você é uma pessoa jovem. e mais ou menos, aqui É dentro não é sim. tão jovem assim. Mas, enfim, de ter muitos papeizinhos e Aham. coisa, e eu gosto, tipo, de, tipo, riscar, fiz, Eu né, sei, eu tenho na tem isso. nuvem as minhas coisas, mas eu tenho o meu caderno, porque a sensação que me dá de passar a canetinha colorida, porque eu escrevo a caneta que eu vou fazer, e depois eu risco com a canetinha, nossa, Isso é maravilhoso, então, eu é uma gosto muito, delícia. Concordo. isso me faz bem. Vou levar para terapia para descobrir qual é o motivo disso, mas eu gosto e tem a ver com o papel, é a troca ali da energia. E aí, com a tecnologia, agora as listas de tarefas, a gente faz um cronograma também com os casais que fica na nuvem, que é todo um planejamento. Então, cronograma de atividades. Então, em que momento que deve fazer o quê? Né? Aham. Que vai começar a haver um orçamento, que vai fazer a degustação, que vai fechar, que vai marcar o teste de maquiagem. Enfim, tudo isso Tá. tá nesses cronogramas, né? Então, a gente usa o Drive para colocar todos os contratos, os comprovantes de pagamento. Então, nesse sentido, já está tudo muito mais bem Ai, que organizado. bom, Já orgulho. passamos para uma outra Aham. fase, né? E Até mesmo também, porque as pessoas devem te cobrar isso, né? Os noivos ah, devem te sim, pedir. preciso ter esses É. então começou assim com no Excel, né? Uma planilha. E aí depois com o tempo tem outras ferramentas, tem Trello, agora tem o Notion também. Então a gente já vai ficando mais tecnológica. Gente, olha, queria fazer só um parênteses. Todo mundo me vê agora e fala do Notion. Eu deveria ser remunerada pelo Notion. Sim, É, sim, você usa, né, que você uso já super. bastante É. então. E tem essa questão que deixa a vida mais organizada, né, então aí Sim. você pega, acessa do seu celular, você resolve, às vezes eu tô na rua, que nem agora estava antes de chegar aqui, estava olhando umas coisas, olhei um contrato, repassei uma mensagem ali para um fornecedor, então tá tudo mais fácil, Aham. né, antigamente eu ia falar: "Não, espera eu chegar em casa, eu tenho que olhar o e-mail, eu tenho que ver se eu imprimi esse contrato", já era nessa linha, agora não precisa mais, Ai, que né. E com demais. as redes, também fui sempre bem resistente, né, agora a gente está com uma pessoa que está ajudando, Aham, né, a gente contratou uma agência até para fazer toda essa parte de rebranding, para aham. ajudar, teve uma mentoria Que também, legal. que veio para dar uma revolucionada e deixar a gente um pouquinho mais mais modernas. E Tati, como que você se alimenta para entender quais são as novas coisas que você pode trazer para os eventos? Nossa, eu adoro ver tendência, eu adoro ver tudo que está acontecendo lá fora. Principalmente com decoração. Eu brinco que se eu casasse todo mês, assim, eu já ia fazer tudo diferente, roupa, decoração, a comida, a forma de fazer, né. Então a gente também usa um pouquinho do que acontece lá fora para se basear, né, pra trazer ideias para os noivos. E conforme cada evento que a gente faz também, os noivos são muito criativos, né, Aham. pelo menos os meus casais são, eu posso dizer isso. Né, eu vou ter um final de semana daqui umas 2 semanas, um casamento que a lembrancinha vai estar dentro de uma máquina de ursinho. Que Então as pessoas legal! vão pegar a sua Quero lembrancinha, casar de tá novo. ali, tem os totens de foto que a galera Aham. adora até hoje, que já é bem antigo, mas todo É mundo da minha época, curte. teve no meu. Os totens são um sucesso, assim. Não, os adereços, essas Aham. coisas, os chapéu, óculos, essas coisas ninguém mais usa muito. Tem as tatuagens temporárias que fazem bastante Você sucesso, tá falando sério que que são, agora com a tenta sim, com o rosto dos mentira! noivos. É bem legal. Tem umas frases, algumas coisas, né. E já tive flash tattoo em casamento, tá. Fazendo Sério? tatuagem ali, na Isso é a hora. cara do Rodrigo, né? Todo tatuado. Tá vendo? Então é Ó. isso, é trazer o que realmente cada casal quer. Até falando de originalidade, eu nunca vou esquecer, tipo, uma sexta-feira, assim, pré-casamento,
cliente me mandou uma mensagem assim no WhatsApp: Tati, o que que eu faço? Eu não comprei espumante para brindar. Aí eu falei: tá tudo certo, mas por que que você quer espumante para brindar? Você bebe espumante? Ela: não, mas para fazer a foto com a taça de Aham. espumante. Aí eu falei: não, mas a gente mandou fazer umas canecas com correntinha por causa das cervejadas da faculdade. Eles se Sim. conheceram na faculdade, então fazia sentido aquela cordinha pendurada, ia ter 3, 4 tipos de chopp diferente. Eu falei: vocês vão brindar com aquela caneca. Ela: mas e a taça? Eu falei: você quer uma taça? Ela: não, pode ser a caneca. Eu falei: óbvio que pode ser a caneca. Tem que ser o que vocês estão a fim de beber, o que vocês Aham. gostam, né? Então, às vezes, as pessoas ainda acabam indo lá atrás, né? Ai, fazer foto na mesa de doce, cortar o bolo. Você quer fazer isso? Tem a É. ver? Tati, o que que representa dinheiro pra você? Hum, vamos lá, dinheiro para mim. Dinheiro é liberdade, né? Eu acho que é para poder dar uma boa educação para minha filha, para eu ter uma vida razoavelmente confortável, que eu sou um pouco mão de vaca. Então, eu tenho essa Somos. tendência de. Eu brinco assim, às vezes eu chego num lugar, eu olho, o drink, tipo, R$ 49 um drink. Aí, tipo, a gente tá em 4 na mesa, já dá quase R$ 200. Aí eu penso, meu, eu podia comprar a garrafa, comprar os insumos, e na minha casa a gente ia beber uma garrafa inteira a noite toda e tava. Delícia. Exato. Então eu começo a pensar nisso em alguns momentos, quando a gente fala de dinheiro, né? Eu gosto de guardar, gosto de pensar no futuro, de ser muito bem planejada. Sou muito econômica com o dinheiro dos noivos, né? Então eu brinco que eu tenho escorpião no bolso, assim. Se o casal falou que é 200 mil, é 200 mil o casamento, né? Aí quando eles falam, pode ser até 205, tá bom, então 205, sabe? Porque eu tenho que ter esse planejamento Aham, também. Eu tenho na minha vida e eu tenho que ter com o casal, né? Com o aham. orçamento deles. E eu acho que eu transito em ambientes muito diferentes hoje, né? Desde Sim. que eu faço os casamentos, que às vezes eu tenho casamentos aí que chegam a perto de 1 milhão, né? Que budget Eh, delicioso. e Mas tenho que casais que viram para mim 50 mil, 100 é o que mil tem. e que me contratam para fazer o casamento, eu vou fazer caber Aham. tanto nesse orçamento ou no bolso. E faço ações sociais, né? Então, para mim, quando eu preciso, a gente fez uma ação social agora, a gente fez Na de Páscoa. Páscoa, fez do, sim, inclusive você participou, né? Eh, Fizemos o Natal das crianças, a gente fez o ano passado o Dia das Crianças, e o Dia das Crianças foi puxado pra gente, porque era só para fazer, assim, lanche e os brinquedos para as crianças brincarem, Aham. né. E isso foi muito difícil da gente arrecadar. E aí, para mim, quando eu vou, por exemplo, falando de dinheiro, Sim. né, que eu vou, por exemplo, numa degustação com um casal que pega e gasta 8, 9 mil reais só de doce, tipo, numa Na tarde, assim, degustação? não, eles Ah, vão, bom. fazem a Hã. degustação e contratam os doces para o Ah, tá bom. casamento. E Achei que aí é fosse um a con degustação não, junto. não, e aí o contrato é É, de é esse doce valor. só, né, É. tô Só só falando de do doce, docinho. tipo um pedacinho do É. casamento. E aí depois e o quanto é suado, o quanto a gente batalha para conseguir 2, 3 mil reais para fazer uma festinha para as crianças, Isso é tenso. entendeu? Então, para mim, falar de dinheiro sim, como meus privilégios gritam, Aham. tá? Eu sei, eu me coloco nesse lugar, né? Eu entendo isso. E eu consigo entender que tem muitas realidades. Então, é falar de educação, é colocar, pensar na Como minha filha, prioridade. é pensar no futuro, é me planejar. E aí é saber que quando entra mais dinheiro, eu posso também ajudar mais gente. Sim. Tati, você falou da sua filha ao longo. Quantos anos tem Manu? 12. 12 Vai fazer 12 anos! agora em junho, né? Como Já. tem sido maternidade para você? Olha, a Manu, ela perdeu bastante da mãe dela e eu dela, né, durante o crescimento aí, porque, quando a Manu tinha 7 meses, eu coloquei ela já numa escolinha, né, num berçário e fui trabalhar. E não era fácil fazer isso, né. E, ao mesmo tempo, quando a gente se conheceu, eu era CLT. Eu Aham. trabalhava num espaço, né, que eu Sim, fazia atendimento de lá, e aos finais de semana eu ainda fazia assessoria. sim.
Então, e fiquei bastante tempo lá, nessa Ficou. vida. Então, ela acostumou um pouco com isso. Eu fui começar a ter uma agenda um pouco mais flexível quando ela tinha uns 6 anos, né. Então esse comecinho mesmo foi muito corrido, muito puxado. E até hoje ela sente, ela fala: "Ai, vai ter casamento? Ah, então você não vai. Ah, você não vou te ver amanhã", né. Agora ela já entende um pouco mais, mas durante a semana também eu tento ser muito presente, né. É. Agora, né, depois que eu Aham, não trabalho mais, né, tanto e eu hoje em dia trabalho de casa, faço tudo aham. de casa, então eu sou acabo sendo mais presente com ela, mas ela sentiu no começo, porque eu precisava trabalhar, não tinha o que fazer, Dri, não E tinha. como fica a sua culpa? Ai, a história de nasce uma mãe, a Mais gente uma já, culpa. né, uma culpa, né, vem o filho e a gente já começa a se autoflagelar, né. Então eu tentava recompensar, né, em tempo de qualidade, né, em conversa, em fazer passeios juntas, participar, fazer lição de casa, colocar para dormir, né, então fazer as coisas que a gente ia estar junta mesmo e curtisse, olhar, né, jogar os jogos que ela gosta, né. Hoje ela está numa fase já mais quase meio pré-adolescente, que Pré-adolescente. já, assistindo coisas na internet, fazendo videozinhos, ela desenha muito bem, ela tem essa parte artística também que a gente está valorizando muito, que ela gosta. Tanto é que esse ano a gente colocou ela numa escola que segue uma linha que a gente que faz mais sentido, vai, Pra para ela e ela. pra gente, que é construtivista, Aham. né. E é isso, aí falando de dinheiro, né, que também é uma escola mais cara, então, assim, a gente tem essa oportunidade de poder pagar por isso, né. Sim, ótimo. Tati, a gente já avançou no tempo, então eu queria fazer mais Hum, algumas perguntinhas para ti. vamos lá. Eh, Quem são as mulheres que te inspiram e por Hum. quê? Dentro da minha família, né, a minha mãe sempre me inspirou muito, sempre gostou de resolver tudo na conversa, perguntava, dava opinião dela, e eu também sempre validei muito isso, então queria sempre muito ouvir a opinião dela. Tive uma avó materna também que era mais seriona, assim, mais dura e que eu admirava muito também, que tinha um pouco aquela coisa de matriarca e segurar as rédeas da família. Gosto muito da Chimamanda, Uhum. que já li alguns livros dela, acho que uns 3 livros dela, e para mim é um exemplo do tanto a vida dela, né, que ela é nigeriana e foi depois para os Estados Unidos e tudo que ela conquistou, né, como mulher. Sigo algumas pessoas da internet, uma delas, nem é tão conhecida assim, que ela chama Gabriela Staff. Fala de autoconhecimento, fala de meditação, traz algumas coisas sobre energia que eu gosto bastante. E durante a pandemia me fez muito bem, assim, porque Aham. foi quando eu já conhecia, mas na pandemia eu acabei vendo mais vídeos dela e trazendo isso para o meu dia a dia, aplicando bastante coisa também no meu Legal, dia a dia. não conheço ela, quero Ela tem um stalkear. portal que chama Despertando, Tá e bom. agora há pouco tempo ela acabou de escrever um livro, eu não li ainda, eu provavelmente vou comprar esse livro em breve. Afinal, você é uma leitora ávida, Eu né? gosto muito de ler, eu queria muito ter mais tempo para ler. Acabo indo, por exemplo, uma semana na praia, 3, 4 livros, assim, se possível, eu Qual é consigo. os 3 livros que deveríamos ler por Tati? Nossa, eu acabei de ler um, até o Diogo tá lendo agora, que é A Biblioteca da Meia-Noite, eu gostei muito. Hã, ai, gente, que é tanto livro, às vezes. O da Chimamanda, Hibisco Roxo, Tá bom. que é muito bom. Hã, 3 você falou? Ai, Fiquemos com 2. ah, Tá eu ótimo. gosto muito. Quero ler os 2 e depois vou te mandar DM para a gente discutir. Tati, quais são os seus grandes lemas que podem facilitar a vida de outras mulheres que se equilibram nesses múltiplos papéis? Olha, é é é contraditório, porque nem sempre a gente consegue ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, não é? Aham. Então, se possível,
né? Ter tempo de qualidade com a família, com os filhos, né? Com os pais, ouvir essas pessoas é muito importante. E aí, para equilibrar todos esses pratinhos girando ao mesmo tempo, eu tento ser muito produtiva a hora que eu sento para trabalhar. Então, eu faço lista de tarefas e sento para resolver tudo que eu me propus a fazer naquele momento. Então, vou fazendo um checklist, vou ticando o que foi feito, então tentando ser o mais produtiva possível, né. Com relação à casa, meu, comida, até às vezes, tipo, chega segunda-feira, já planejar tudo que vai ser, tipo, de alimentação da Da semana semana toda, toda. né, e também ser produtiva nisso, você chegar, falar, resolver, fazer assim, assim, tal, até sexta-feira tá tudo certo, não preciso me preocupar tanto com essa parte. Né, tento equilibrar de fazer treino, fazer meu pilates, Jogar beach jogar o tênis. beach tênis, né, deixar a vitamina D ali boa. É gostoso, eu acho que se a gente conseguir tudo isso, né, e É, rezar um pouquinho também, tá. fazer uma oração de coração, se eu falava: "Ai, nossa, eu sigo tal religião", não, eu acho que quando a gente coloca o nosso coração, a nossa intenção naquilo, funciona. Muito bom. Adoro essa questão de tempo de qualidade. Às vezes a gente acha que é o tempo cronometrado que passar com as pessoas, não, né, é o como é esse tempo, Sim. né, Não, não precisa, às vezes em 30 minutos você já é tomar o um café com uma pessoa suficiente. que você não vê há um tempão, e olhar no olho, saber realmente como ela tá, ouvir um pouquinho, falar um pouquinho, é o suficiente. É isso aí. Tati, obrigada, foi Ai, incrível. Eu queria te agradecer por fazer parte do Mulheres que Fazem Dinheiro. Obrigada por ter vindo aqui, achado tempo, passado contatinhos que me ajudaram demais a montar esse roteiro. Eu tô super feliz de saber que mais pessoas vão te conhecer. Eu desejo muito sucesso para você na obrigada. Enredo, Eu para que você. bombe cada vez mais, e que você continue a tocar a vida dos casais num momento tão importante da vida deles, viu? Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. Tati, deixe suas redes, por favor. É enredo, enredo Enredo eventos. Eventos. Hoje em dia é só isso mesmo, Muito bom. porque não tenho outras. Em breve, talvez no TikTok, porque o pessoal das mídias sociais falou que ia Estão ser uma pedindo TikTok. boa. Falou que ia ser uma boa. Ah, muito bom. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Não se esqueça de seguir o Mulheres que Fazem Dinheiro para você ser avisada de quando saem novos episódios. A gente está no ar todas as terças-feiras. Nos siga também nas redes sociais. A gente está no Insta, no LinkedIn e no TikTok. Tchau, tchau.